celebramos esta Eucaristia de um modo particular por Maria da Conceição Mendes e José Coelho da Rocha, pais e sogros, Clotilde de Sousa Mendes e Almas do Purgatório, e por intenção dos músicos e sócios, e por alma dos músicos e sócios já falecidos da nossa Filarmónica. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Queridos irmãos e irmãs, reunimos-nos neste domingo, dia da ressurreição, da festa e da alegria, para louvarmos o Senhor como cantávamos e para lhe dar graças por tudo aquilo que Ele nos concede, dando-nos o seu Espírito Santo. Hoje, uma das instituições mais nobres da nossa freguesia, a nossa Filarmónica, celebra o dia da sua coroação, invocando o Divino Espírito Santo. Peçamos que Ele desça sobre cada um de nós, para que nos dê sempre as melhores inspirações, os melhores propósitos de vida. Por todas as vezes em que não fomos abertos à ação do Espírito, peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso, perdoa os irmãos, e eu creio das vezes, pensamentos, palavras, atos e omissões, minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor nosso Deus, exulte sempre o vosso povo com a renovada juventude da alma, de modo que, alegrando-se agora, por se ver restituído à glória da adoção divina, aguarde o dia da ressurreição, na esperança da felicidade eterna.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, como os 11 apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo: Homens de Israel, ouvi estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem acreditado por Deus junto de vós, com milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou no meio de vós por seu intermédio, como sabeis. Depois de entregue, segundo o desígnio imutável e a previsão de Deus, vós deste-lhes a morte, cravando-o numa cruz pela mão de gente perversa. Mas Deus ressuscitou, livrando-o dos laços da morte, porque não era possível que ele ficasse sob o seu domínio. Diz David a seu respeito: O Senhor está sempre na minha presença, com ele ao meu lado não vacilarei. Por isso o meu coração se alegra, e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso santo sofrer a corrupção. Destes-me a conhecer os caminhos da vida, a alegria plena em vossa presença. Irmãos, seja-me permitido falar-vos com toda a liberdade. O patriarca David morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se ainda hoje entre nós. Mas, como era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que um descendente do seu sangue havia de sentar-se no seu trono, viu e proclamou antecipadamente a ressurreição de Cristo, dizendo que ele não o abandonou na mansão dos mortos, nem a sua carne conheceu a corrupção. Foi este Jesus que Deus ressuscitou, e disso todos nós somos testemunhas. Tendo sido exaltado pelo poder de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, que ele derramou, como vedes e ouvis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonarás a minha alma na mansão dos mortos. Não deixarás o fiel conhecer a corrupção. Dar-me-ás a
presença, delícias eternas à vossa direita. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo de exílio neste mundo. Lembrai-vos que não foi por coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste resgatados de vã maneira de viver, herdada dos vossos pais, mas pelo sangue precioso de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, predestinado antes da criação do mundo e manifestado nos últimos tempos por vossa causa. Por ele acreditais em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Palavra do Senhor. Abre-nos as Escrituras e inflamai nosso coração. Senhor Jesus, abriu-nos as Escrituras e inflamai nosso coração. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Dois dos discípulos de Jesus iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a 60 estádios de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam entristecidos. E um deles, chamado Cleofas, respondeu: tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou estes dias. E ele perguntou: que foi? Responderam-lhe: o que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado.
Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel. Mas, afinal, é já o terceiro dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram. Foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns anjos a anunciar que ele estava vivo. Mas a ele não o viram. Então Jesus disse-lhes: homens sem inteligência e lentos de espírito, para acreditar em tudo que os profetas anunciaram. Não tinham Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia a respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de ir para diante. Mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: ficai conosco, Senhor, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu e entregou-no. Nesse momento, abriram-se os olhos e reconheceram-no. Mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um para o outro: não ardia cá dentro o nosso coração, quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com ele, que diziam: na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, neste dia em que temos a alegria de celebrar a coroação do Divino Espírito Santo da nossa Filarmónica, escutamos a liturgia da palavra própria deste terceiro domingo da Páscoa, que no Evangelho nos traz um relato muito especial, talvez um dos relatos mais bonitos da Bíblia, o relato dos discípulos de Emaús e do seu encontro com Jesus. É maravilhoso este relato, sobretudo se tivermos em conta também o contexto em que ele foi escrito. Quando o relato dos discípulos de Emaús foi escrito por São Lucas, o povo daquele tempo, o povo de Deus daquele tempo, estava numa situação difícil. Tinham morrido as pessoas, estamos à volta dos anos 80, mais ou menos depois de Cristo, tinham morrido as pessoas que tinham conhecido Jesus visivelmente, que tinham visto com os seus olhos, que tinham ouvido falar, ou seja, as pessoas já não tinham uma experiência direta do Jesus homem, do Jesus que viveu entre nós, na nossa carne. E a fé das pessoas daquele tempo começa a resvalar um bocadinho, começa a desvanecer, começam a pensar: então os outros conheceram, nós não conhecemos, quando é que ele virá? Já naquele tempo havia essa preocupação: quando é que Jesus vem? Quando é que será o fim dos tempos? Já passaram 2000 anos, já percebemos que não é assim tão depressa, mas é sempre com aquela nota: quando virá, como acontecerá, o que será de nós, onde está Jesus? Este Jesus que os outros viram na carne, que o conheceram como uma pessoa, como nós nos conhecemos uns aos outros, pelos nossos rostos, onde é que nós o podemos reconhecer? Era esta a grande pergunta do povo daquele tempo. E São Lucas, ao escrever este relato, dá uma resposta muito importante. Jesus viveu na nossa condição humana, como sabemos,
morreu, ressuscitou, subiu aos céus, enviou o seu Espírito, mas continua a viver entre nós, através das duas tónicas fundamentais que São Lucas nos dá neste relato dos discípulos de Emaús: na palavra e no pão. Ou seja, na palavra de Deus e no pão, na Eucaristia que nós comungamos. É aí que Ele continua sempre vivo e presente entre nós. É essa a preocupação de São Lucas quando escreve este relato: fazer ver ao povo daquele tempo e fazer ver a cada um de nós que o Senhor continua presente e vive na sua igreja. Não estamos sozinhos, não caminhamos sozinhos, Ele está connosco, Ele caminha ao nosso lado e, sobretudo, na palavra que nós acabamos de ouvir, em que Ele se torna presente aqui, vivo entre nós, no pão e no vinho que nós vamos consagrar, no pão que vamos comungar, é o Senhor Jesus. É Ele que está presente. Depois vem toda a dinâmica do relato, que é muito bonita. Vemos que os discípulos, diz-nos o Evangelho, iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, um bocadinho longe, não muito, de Jerusalém. E o que é que acontece? Eles vão a descer. Se nós tivéssemos aqui um mapa, ou pudéssemos fazer uma ideia, para ser mais fácil de comparar com a realidade que a gente conhece. É como se Jerusalém, que é uma cidade realmente situada no alto do monte, é como se Jerusalém estivesse mais ou menos na Serra de Santa Bárbara, não num dia de nevoeiro como hoje, esperamos nós, mas vamos imaginar que Jerusalém está mais ou menos onde está a Serra e Emaús está mais ou menos onde está a Senhora da Ajuda, vamos imaginar, a nossa zona de lazer. Ou seja, eles vão sempre andar a descer, sempre a descer. E esta descida não é apenas uma descida física. São Lucas tem aqui outra lição para nos dar, mas estão a fazer uma descida também espiritual. Estão a deixar-se ir abaixo, estão a abater-se, a desanimar, porque eles sonhavam, como diz a dada altura dos discípulos de Emaús, estavam a sonhar com um Jesus triunfador, que os ia libertar dos reinos deste mundo, que ia ser um grande chefe de tropa, um grande homem de governo, e depois afinal foi um Jesus que pregou a paz, o amor, etc., que morre numa cruz e eles pensam que está tudo acabado. Toca a descer. É a descida que a gente faz muitas vezes. A nossa fé às vezes também anda a descer. O nosso ânimo, o nosso entusiasmo. Quantas vezes é que nós não fazemos o caminho dos discípulos a caminho de Emaús, para baixo? Quando as coisas parecem perdidas, quando parece que a vida não vai para a frente, quando nós temos problemas, quando a igreja parece uma coisa que já não nos diz muito e a gente vê tudo a andar para baixo. Vamos igual como eles, com os olhos turvados, sem ver nada para a frente. Eles vão focados apenas, na ideia de Jesus que eles tinham e na morte dele. Vão a descer. É a descida da vida. A descida que a gente faz tantas vezes. E mesmo assim, mesmo quando a gente está a descer, há alguém que se manifesta. É Jesus. Que caminha connosco ao nosso lado. Mesmo que naquela altura eles não fossem capazes de perceber que era Jesus. E Jesus começa, como nós vimos, a explicar, a partir do Antigo Testamento, como quer dizer, esse Jesus que vocês esperavam, esse Jesus que vocês sempre tinham aquele ânimo, aquela esperança de que ele havia de se manifestar, é aquele Jesus que os profetas já tinham anunciado, etc. Ou seja, Jesus começa a fazer aquilo que a gente faz hoje. Jesus é o Messias esperado que o Antigo Testamento anunciou. E Jesus faz com que uma catequese pega no Antigo Testamento e explica. Eles já ficam mais ou menos, mas ainda não estão bem. Ainda não o reconheceram. Chega o entardecer, eles estão a chegar já a Emaús, e o que é que eles dizem? Ficai connosco, Senhor. Aquele homem, para eles, mesmo sem eles perceberem que era Jesus, aquele homem estava a dizer alguma coisa de muito importante. Já estava a tocar cá dentro, já estava a remexer. E pedem para ele ficar com eles. E só quando Jesus faz os mesmos gestos da última ceia, só quando Jesus se põe à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu e entregou, são os gestos da última ceia, aí é que eles reconhecem Jesus. Diz-nos, neste momento, abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-no, mas ele desapareceu da sua presença. Aqui está, lá está, o momento mais importante, o momento mais alto deste Evangelho. Quando é que eles reconhecem Jesus? Ao partir do pão, ou seja, na Eucaristia. É na Eucaristia que eles reconhecem. E aqueles homens ficaram de tal maneira transformados, que aquele caminho que eles tinham feito para baixo, para Emaús, um caminho que seria rápido, porque a descer vai sempre mais depressa que a subir, e eles não foram depressa, diziam os estudiosos, que eles devem ter levado um dia a descer um caminho que se fazia em poucas horas.
Podemos imaginar o desânimo, iam andando, e a pensar, Jesus morreu, e como é que isto vai ser agora, a descer, a descer. Eles voltam, diz-nos o evangelista, imediatamente de regresso a Jerusalém. Ou seja, o encontro com Jesus que eles tiveram foi tão forte que eles mudaram de atitude. Voltaram para o lugar de onde tinham saído. Desanimados e tristes. Voltam para trás para anunciá-lo, para falar de Jesus. É o processo da nossa fé, meus irmãos e minhas irmãs. É o processo da nossa vida. Vamos nas nossas descidas, temos os nossos momentos de queda, os nossos momentos que estamos a descer, que tudo parece perdido. O Senhor anda ao nosso lado, Ele está sempre. Os nossos olhos às vezes é que estão cegos, como os olhos dos discípulos de Emaús, e não compreendem que o Senhor está ao nosso lado. Mas Ele está. Ele está e Ele manifesta-se. Manifesta-se de muitas maneiras na nossa vida, mas sobretudo aqui, quando celebramos a Eucaristia, na palavra e no pão. É Ele que está aqui, é Ele que nos ensina os melhores caminhos, é Ele que nos dá a força para andar para diante. E então, quando nós sentimos que Ele está, nós temos necessidade de o comunicar aos outros. Foi esta necessidade que os discípulos de Emaús tiveram. Não puderam guardar apenas para si aquela alegria, aquele encontro. Foram para trás, fizeram o caminho inverso, subiram apressadamente aquilo que tinham descido devagarinho. Já não interessa a descida, já não interessa a desgraça, porque eles sentem que agora não estão sozinhos. Eles sabem e sentem que têm Jesus com eles, que Jesus caminha ao seu lado. É essa a consciência que nós temos de criar. A consciência de que Ele está. A consciência de que Ele se manifesta. Todos vocês conhecem de certeza uma história que eu refiro muitas vezes, a história das pegadas na areia. Quem é que nunca a leu? Quando nós vemos só um par de pegadas e pensamos que Jesus deixou de caminhar ao nosso lado, foi quando Ele nos pegou ao nosso colo. Ele está. Portanto, o pedido que nós temos de fazer ao Senhor é este: Senhor, abre os meus olhos. Abre os olhos do meu coração para eu reconhecer a Tua presença. Tu que estás, mesmo que às vezes eu sinta que estou sozinho. Mas eu quero perceber, eu quero saber que não estou sozinho. Eu quero perceber, eu quero compreender, eu quero aceitar no meu coração que Tu estás comigo, que Tu caminhas ao meu lado. Esta que é a grande lição dos discípulos de Emaús. Somos nós estes discípulos que descem às vezes as agruras e as amarguras, as tristezas da vida, mas com Jesus voltam a subir o caminho da ressurreição para o anunciar, para o viver e para o testemunhar. Portanto, peçamos ao Senhor a graça de sermos verdadeiras testemunhas da ressurreição, como Ele espera que nós sejamos, e assim estaremos a cumprir verdadeiramente os desígnios do Senhor para a nossa vida. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Creio, Senhor, mas aumenta minha fé.
Irmãos e irmãs, oremos a Cristo ressuscitado, que caminha conosco sem o reconhecermos e sabe o que mais nos preocupa. E peçamos-lhe que ilumine o nosso espírito, nos mostre sem cessar o seu caminho e nos faça solidários de quem sofre, dizendo cheios de fé: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pela Igreja, testemunha de Jesus ressuscitado, pelos catecúmenos que descobrem o Evangelho e pelos catequistas que os ensinam e acompanham, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Por aqueles que se dedicam ao bem público, pelos que servem os mais pobres e infelizes e pelos que acolhem toda a gente, sem exceção, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos fiéis que nas provações permanecem serenos, pelos que desanimam como os discípulos de Emaús e pelos que celebram cada domingo a Eucaristia, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos crentes que dizem a Jesus, fica conosco, pelos jovens que fazem dele o grande amigo e pelas crianças que o recebem na primeira comunhão, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, pelos doentes da nossa paróquia e por aqueles que já partiram deste mundo, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Senhor Jesus ressuscitado, que nos resgatastes da má maneira de viver, não com ouro ou prata, mas com o vosso próprio sangue. Acompanhai-nos nos nossos caminhos, abri os olhos a todo aquele que vos procura, aquecei os nossos corações e convidai-nos a comer à vossa mesa. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Oremos. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa, vós que lhe destes tão grande alegria, fazei-a tomar parte na felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressuscitando restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria da Páscoa, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos, Maria da Conceição Mendes e Maria de José Coelho da Rocha, pais e sogros, Clotilde de Sousa Mendes e Almas do Purgatório, e os músicos e sócios falecidos da nossa Filarmónica, a quem chamastes para vós, considerados com Cristo na morte e com Cristo também parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santa Bárbara, nossa padroeira, e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos rezar. Junto ao mar e os ouvi, Senhor, tua voz que me chamou e me pediu que me entregasse a minha irmã. Essa voz me transformou, a minha vida ela mudou e só penso agora, Senhor, ai de pedir-te. Pai nosso, em que cremos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos e mãos. Pai nosso, em que cremos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos e mãos. Pai nosso, livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, olhai a fé da vossa Igreja.
e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor Jesus ressuscitado esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Provai e vede como o Senhor é bom, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor,
Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazei chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovastes com os sacramentos de vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Podem sentar-se. Antes de mais, uma saudação sempre muito amiga e querida ao nosso cônego João de Brito, sempre nosso, que hoje dá a alegria da sua presença, celebrando esta Eucaristia, neste dia feliz para a nossa Filarmónica. A minha segunda palavra, naturalmente, é para a nossa e minha Filarmónica Recreio de Santa Bárbara, não só por toda esta semana bonita, mas acima de tudo por esta bela celebração, por esta bela fusão entre o Grupo Coral e a Filarmónica. Sei que não é inédita, já tive a oportunidade de pôr o olho e já vi que acontece por ocasião da festa de Santa Bárbara, e estava eu aqui a pensar, quem sabe se não pode acontecer mais vezes, porque é uma bela experiência onde se aproveitam, entre aspas, os talentos de todos, do Grupo Coral, da Filarmónica, e que enriquecem de uma forma tão bonita esta celebração. Foi mesmo muito bem vivida e muito bem celebrada. Por isso, os meus parabéns à nossa Filarmónica, ao nosso Grupo Coral, a quem orientou todo este trabalho e a todos aqueles que fazem com que as celebrações possam ter a dignidade que têm na nossa comunidade. Inicia-se neste domingo a semana de oração pelas vocações. Ao fundo da igreja estão as pagelas próprias desta semana. Eu já sugeri hoje na oração do terço, já foi rezada a oração pelas vocações no fim do terço, e lançava o desafio à irmã legionária que estiver esta semana a rezar o terço, que no fim do terço se reza a oração ali ao fundo da igreja, junto ao batistério. Estão muitos exemplares, muitas pagelas, cada pessoa pode levar uma, e durante a semana sugeria que a rezássemos durante esta semana no fim do terço, pedindo pelas vocações. Foi o Senhor Jesus que nos disse, pediu ao Senhor da Messe que nos manda operários para a sua messe. Hoje às 8 horas da noite temos aqui na igreja o encontro dos crismandos com o Senhor Bispo. Chama a atenção de todos, mais uma vez, para a necessidade de estar neste encontro. De segunda a sábado a missa vai ser no horário habitual, ou seja, às 19 horas, antecedida do terço, exceto na terça-feira, no feriado, no 25 de Abril. Nesse dia a missa vai ser às 11h30 da manhã. Também no domingo, como sabem, a Eucaristia tem o horário habitual. Hoje, às 19h23, os sinos da nossa igreja vão repicar, associando-se a uma iniciativa do Comitê de Lisboa, que está a preparar as Jornadas Mundiais da Juventude. Hoje faltam exatamente 100 dias para as Jornadas da Juventude, e foi sugerido que todas as igrejas do país tocassem os sinos à mesma hora, ou seja, às 20h23 da hora de Lisboa, 19h23 da nossa hora. Os nossos já estão programados para fazer isso, e também já inscrevi a nossa paróquia na plataforma nacional. Fica para a história também que a nossa paróquia se associou a este momento onde todos os sinos de todas as igrejas de Portugal estarão a tocar à mesma hora. Sugiro que, quando ouvirmos tocar os sinos, às 19h23 de hoje, rezemos pela Jornada Mundial da Juventude, que vai acontecer em agosto, como sabemos, e por todos os jovens. Amanhã temos reunião da Legião de Maria às 5h30, neste que é o novo horário que foi decidido na última reunião, portanto às 5h30 da tarde. Sexta-feira temos a celebração do Sacramento do Crisma, aqui na nossa igreja, na Eucaristia, às 19 horas, presidida pelo nosso Bispo. Será a primeira Eucaristia a que ele preside na nossa comunidade. E no próximo sábado vai haver um workshop que é destinado sobretudo para as catequeses, um workshop vocacional na paróquia da Ribeirinha, que é promovido pelo nosso seminário. Quaisquer informações que sejam necessárias acerca deste workshop, da vigília que se vai seguir, estão afixadas lá ao fundo no nosso placar. Se houver algum ano de catequese que tenha possibilidade de ir, costumam ser momentos muito interessantes e profundos do ponto de vista vocacional. E no próximo domingo, dia 30 de Abril, serão instituídos acólitos, os seminaristas do 6º ano do nosso seminário, que são também meus alunos, na Eucaristia do meio-dia, no Santuário da Conceição, em Angra. Vamos rezar por todos eles. Para todos os votos de um bom domingo, uma boa semana. Vamos agora organizar-nos para fazermos a coroação
do Divino Espírito Santo, peço a todos aqueles que estão implicados na croação que se aproximem aqui do altar-mor. Realizai, Senhor, a vossa promessa e enviai sobre nós o Espírito Santo para que nos torne perante o mundo testemunhas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Deus, fonte de toda a luz, que iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santificador, vos alegre com as suas bênçãos e vos conforte com os dons do Espírito Santo. Amém. O fogo do Espírito Santo, que apareceu admiravelmente sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo o mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. Amém. O Espírito Santo, que congregou os diversos povos na confissão de uma só fé, vos faça perseverar na mesma fé e vos confirme na esperança, até que possais ver a Deus face a face. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. A alegria do Senhor seja a vossa força e em paz o Senhor vos acompanhe.